E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um lançamento da editora Mino. Na verdade, entrou em pré-venda dois quadrinhos muito aguardados, um quadrinho muito aguardado da editora Mino, que é esse aqui, né? Kill or Be Killed, Morrer ou Matar, acho que foi assim que traduziram, do Ed Brubaker. Talvez a melhor coisa que o Ed Brubaker fez junto com o Sean Phillips. E eu vou fazer um review disso aqui amanhã, tá certo? Então isso aqui é muito aguardado. Mas saiu uma outra coisa, e essa eu acho que vocês passariam um pouco batido. E é por isso que eu quero falar dela primeiro, tá? Que é esse quadrinho aqui, Andrei the Giant, né? André o Gigante. Escrito e desenhado pelo Box Brown. Box Brown, que já foi publicado pela editora Mino antes, com Cannabis e também com Tetris. Cannabis eu acho que, se eu não me engano, já foi resenhado aqui no canal anteriormente. E eu adoro o Box Brown e adoro sobretudo esse quadrinho aqui, que eu acho, pessoalmente, é muito melhor do que esses dois primeiros que a Mino trouxe. Mas eu entendo a razão de estar sendo publicado apenas agora, porque eu acho que um quadrinho sobre a maconha e sobre um jogo de videogame tem muito mais apelo, é muito mais vendável do que um quadrinho sobre Andrei the Giant, que é uma personalidade muito conhecida, mas não tão conhecida no Brasil, se não totalmente desconhecida, de um esporte que também não é muito popular no Brasil, né? Que é o catch, que é a luta livre, o WWF lá, Hulk Hogan, todos esses caras aí. Então, apesar de ser um quadrinho muito bom, fala sobre esses dois assuntos que não são lá as coisas mais interessantes para o público brasileiro. Então acho que a Mino acertadamente publicou esses dois primeiros quadrinhos que tem muito mais apelo, para depois introduzir esse quadrinho sobre o assunto que não é muito interessante para o público brasileiro, mas cujo quadrinho é bacana demais e vai fazer você com certeza se interessar tanto por essa personalidade quanto pelo esporte. E é um quadrinho. Isso aqui é a edição francesa, tá, pessoal? A edição da Mino, tem aquela capa vermelha e amarela, que é a edição da First Second. E eu li isso aqui lá quando foi lançado. Eu tenho uma conexão com esse livro aqui. Eu me lembro exatamente onde eu estava, a data, a hora, o que é que eu estava fazendo. E por que eu me lembro tão bem assim? Porque eu li isso aqui na maternidade, quando a minha mulher estava em trabalho de parto para nossa primeira filha, lá em 2015. E daí eu já contei essa história aqui no canal antes, mas quando eu falo isso, as pessoas falam: nossa, o cara é tão viciado em gibi que a filha dele tava nascendo, o cara tava lendo gibi. Não é exatamente assim, né? Eu tenho que explicar a vocês que um trabalho de parto ele pode ser muito rápido, mas ele também pode ser muito longo. No caso da minha mulher, foi um trabalho de parto muito longo. É porque foi parto natural, né? Quando é uma cesárea, a mulher se apresenta lá no dia, na hora marcada, o cara vai lá, corta e tira a criança. Beleza, mas quando é um trabalho de parto natural, como eu disse, varia bastante, né? E como foi muito longo, eu passei na livraria que tinha do lado, comprei o primeiro gibi que eu encontrei lá que parecia interessante, que era desse Box Brown, que eu nunca havia ouvido falar. E eu adorei o quadrinho, sabe? Adorei. A minha edição não tenho mais, porque no ano seguinte o Box Brown teve no Salão do Livro aqui de Montreal. E eu fui lá todo serelepe, né, pra ele autografar meu livro e tudo. Só que ele fez um autógrafo tão feio que eu fiquei desgostoso que, que eu vendi meu livro depois. Porque eu me lembro até o que foi. Ele desenhou o Andrei, né, o personagem principal, só que ele usou um daqueles marcadores, sabe aquele piloto da ponta grossa? E ele fez tão forte que a tinta atravessou o papel pro outro lado, sabe? Eu fiquei tão puto com aquele autógrafo, vou vender essa porra, estragou meu livro, filha da puta. Aí nunca mais, aí nunca mais recomprei, por isso que eu peguei aqui a outra edição na biblioteca. Mas é um quadrinho que é excelente, tá certo? E cuja leitura eu recomendo fortemente. Fala sobre o Andrei the Giant, fala desde do seu nascimento até a sua morte. E ele que é talvez a personalidade da luta livre mais conhecida. Ele é francês, já começa por aí. Eu não fazia ideia, não que eu fosse um grande conhecedor de luta livre e nem das personalidades, né, do Andrei the Giant e tal, mas é porque eu tinha um amigo mexicano com que eu trabalhava, que o cara era fanático por luta livre. E eu aprendi bastante, né, nos 2 anos que a gente trabalhou junto. E daí eu sabia quem era o Andrei the Giant e tudo, só que eu não sabia que ele era francês, olha só. Então ele fez muito sucesso primeiro
na França, depois aqui no Canadá, né, na parte francesa, ele lutou até no Fórum, né, que era um estádio aqui em Montreal muito célebre e tudo, porque era onde o Montreal Canadiens jogava, né, então ele ficou muito famoso na França e no Canadá. E depois ele começou a ir para o Japão. E foi lá realmente que a carreira dele começou, que ele explodiu, que depois ele ficou famoso no Japão e nos Estados Unidos, né? Mas ele era um cara que chamava sempre muita atenção, porque ele era gigantesco. Ele era, assim, enorme. É muito interessante você ver aqui no trabalho do Box Brown a noção de escala. Porque sempre que você vai ver o Box Brown, o Andre the Giant bebendo uma cerveja, você vai ver a mãozona com um copinho. Sempre que você vê ele comendo, é a mãozona com um garfinho. Até tem uma cena lá que ele vai transar com a mina, você vê o Andre the Giant e a menininha, sabe? Então a escala é monumental. É até engraçado que ele tava dividindo o quarto com um amigo, né? Quando ele dá uns catos lá na menininha, leva pro quarto. E daí no dia seguinte ele pergunta para o amigo: pô, espero que a gente não tenha acordado você, né, e tal. Ele: não, eu olhei pro lado, tudo que eu vi foi uma montanha. Sabe? Então, assim, o tamanho do Andre the Giant é, assim, uma coisa descomunal. Então a gente vê, né, como foi que ele ficou famoso, a gente vê essa questão do tamanho que desde muito novo é um problema para ele, né, a ponto de que ele não cabia no ônibus escolar e que ele tinha que ir de picape. O pai dele arrumou um cara que tinha uma pampa. Nossa, agora eu entreguei a minha idade, viu? O cara tinha uma pampa para levar o Andre the Giant na caçamba até a escola, sabe? Daí você tira o tamanho do moleque. Isso, ele tinha 12 anos, veja só. E o que acontece? Tem essa coisa descomunal do seu tamanho, mas que era tudo derivado de uma doença, cujo nome eu não vou me lembrar, mas é uma doença em que a pessoa cresce, ela não para de crescer. E o problema disso é que essas pessoas que têm essa doença, elas dificilmente passam dos 40 anos, porque o coração não é grande o suficiente para bombear sangue para tanto corpo, né? As juntas, o joelho, os cotovelos, eles não aguentam o peso, a mandíbula vai crescendo, vai ficando muito grande, a sobrancelha também, sabe? Então, o Andre the Giant, desde o início do livro, a gente já descobre que ele é meio que sentenciado, olha só. Você é um atleta, você está fazendo isso aí, mas você não tem muito tempo. Então a gente vai lendo a história sempre na urgência de quando é que as coisas vão começar a dar mal para o Andre, né? Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto humano, o drama do Andre the Giant, né, sabendo que ele é muito bom no que faz, mas que, no entanto, não vai ter muito tempo para fazê-lo. E também tem o lance da luta livre, que é algo que é muito apaixonante, porque você vai descobrindo não todos exatamente, né, porque não é o foco do livro, desvendar tudo sobre a luta livre, mas a gente vai descobrindo uns truques, né? Acho que você já sabia que a luta livre, né, WWF, é tudo encenado. Então, a gente vai vendo como é que são feitos esses acordos, né? Esse lance de quem é o vilão, de quem é o mocinho, aquelas provocações, tudo isso é combinado anteriormente. Então, o Andre the Giant, ele sempre foi o nice guy, né? Sempre foi o cara legal, né? Que é o herói e tudo. Só que lá para o fim da sua carreira, quando já tá chegando a hora de se aposentar, é a hora dele passar a coroa para uma outra pessoa. Então a gente vê, né, sendo construído essa imagem do Andre como um vilão, né, quando ele vai passar a sua coroa para o Hulk Hogan, no caso. E daí vai contar vários causos. O livro é um apanhado de causos, né? Tanto os causos do Andre na sua vida pessoal, como na sua vida profissional como wrestler. E a vida profissional dele também, a vida pessoal dele também é muito interessante. E é uma coisa que eu vejo sendo compartilhada por várias personalidades que também são as melhores no que fazem. Posso pensar no Pelé, por exemplo, porque o Andre the Giant, ele nunca constituiu uma família, né? Ele até fala aqui em um ponto do livro que o sonho dele era se aposentar e ter uma família e tudo, mas ainda não estava na hora. Então ele tem uns filhos que ele nunca assumiu,
E os filhos... teve uma, no caso, que aparece no final do livro, que foi assumida meio que à força, mas que fala que o pai nunca ligou pra ela, que viu ela, sei lá, 5 vezes na vida, passou 5 minutos com ela. Então, um cara que mesmo sendo muito bem sucedido na sua vida profissional, ele é um merda como pai, sabe? E as pessoas sempre falam isso do Pelé, por exemplo, de que... porque ele nunca assumiu a filha, não sei das quantas, né? Tudo bem que com o Pelé eu acho que tem um componente de racismo aí, mas o Andre the Giant... ele também não era flor que se cheire nesse sentido aí, né? Nunca foi um pai muito bom. E também, falando de racismo, tem um episódio aqui de racismo, né? Quando o Andre the Giant... assim, eu não vou entregar, evidentemente, todo o livro, não quero estragar a surpresa de vocês, mas eu acho que isso aqui é bem interessante, porque mostra que ao mesmo tempo que o cara era um grande atleta, que ele era muito bom no que fazia, ele também tinha uma personalidade um pouco, sabe, dúbia, né? Ao mesmo tempo que ele também não era um grande pai, não era um bom marido nem nada, ele também tinha esse lado meio racista, né? Mostra um episódio dele aqui com o Bad News. Eu sou um lutador, né, negro de wrestling americano, e o Andre the Giant chamou ele de The N-Word, você sabe qual é. E isso pegou muito mal e tudo. Esse episódio é contado aqui no livro. Cara, é muito bacana esse livro. Tudo é contado com aquele traço do Box Brown, que é muito esquemático, né? Em certa medida me lembra um pouco o Chris Ware. É um quadrinho que, apesar de ser bem esquemático, é muito... ele consegue muito bem trazer as emoções, sabe? Tipo, quando o Andre the Giant fica feliz, a gente sorri com ele. Quando ele tá triste, a gente fica triste também. Então é um quadrinho que, apesar da sua simplicidade, eu acho que ele consegue muito bem, sabe, trazer essas emoções que o autor tem intenção aqui. Inclusive eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês. Eu acho que o quadrinho brilha também nos momentos mais calmos, assim. Tem uma cena aqui que eu acho muito bacana, que é quando o Andre tá sozinho no hotel e ele tá se olhando no espelho, e daí ele tá olhando os dentes, porque ele tá vendo que ele tá crescendo e os dentes estão ficando estragados, sabe? É quando ele é lembrado da doença que o acomete. Cara, esse livro aqui, ele é sensacional. Sem contar que, eu acho que essa deve ser a 5ª vez que eu digo, sem contar que, assim, porque eu vou me lembrando das coisas. Tem umas cenas aqui que você pode até rever no YouTube, sabe? Eu, quando li o Andre the Giant, eu fui fui ver pela primeira vez, que eu nunca tinha visto antes, as entrevistas que ele deu pra televisão americana, sabe? Pra o David Letterman e tudo, porque são todas mostradas aqui, mas claro, uns extratos bem pequenininhos, e daí você vai... É impossível você ler isso aqui e não querer saber mais sobre o esporte, principalmente sobre a figura do Andre the Giant, que era muito carismática. Sabe, uma figura que, como todos nós seres humanos, tem diversas camadas e que são todas muito bem exploradas pelo Box Brown, que não coloca ele como um cara perfeito, longe disso, mas coloca ele como o ser humano que foi, um ser humano que por muitas vezes ficou triste por não ser visto pelos outros como um ser humano por causa do seu tamanho, né? Enquanto muitas pessoas achavam que ele era extraordinário, olha só como ele é forte, olha só como ele é foda, muitas pessoas, talvez a maioria, olhava para o Andre the Giant, né? As crianças, né? Por exemplo, nossa, é um monstro, tinham medo dele, né? Então aquilo a gente descobre lá pra frente que deixa ele bem abatido. Sério, gibizão, viu? Não deixa nada devendo para o outro lançamento. Eu sei que tá todo mundo no hype aí do Sean Phillips, do Ed Brubaker, mataram ser matado e tudo, mas, velho, dê uma atenção o Andre the Giant, que eu garanto pra vocês que não fica devendo nada pra isso aqui, que lembrando, vai ser resenhado amanhã, os 2 links estão na descrição e estão todos com 30% de desconto, viu? Então aproveita e já pega aí o seu Andre the Giant e matar ou ser matado do Sean Phillips e Ed Brubaker. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.